Olha só, viu, gente? Uma dúvida que acaba permeando muito quem mora em condomínio é: quando acontece um furto ou roubo, quem que é o culpado, né? Essa dúvida acaba aí sendo bastante presente para quem mora, né, em condomínios. Nós vamos esclarecer ela agora aqui no Bem Assim, viu? Com o advogado condominial César Nantes. Bom dia, César. Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Obrigada pela sua presença. Bom dia, obrigado. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre esse assunto. Afinal de contas, quem que é o culpado, né, quando acontece um furto ou um roubo dentro de um condomínio? Logicamente, a maioria das pessoas, quando elas buscam a vida em coletividade, elas pensam, olha, eu vou ter segurança, eu vou ter lazer. Então, isso acaba fazendo, até porque quem escolhe a vida em condomínio tem o ônus e tem o bônus. Quando você mora em condomínio, nem sempre a sua opinião ela vai surtir efeito. É a intenção da coletividade, né? Mas o condomínio ele responde se provar que teve uma ação ou omissão direta que trouxe aquele prejuízo. Então, olha, uma grande falha na segurança. Então, tinha que ter um porteiro naquele momento e não tinha. Um sistema de segurança que estava desligado. Até porque o condomínio ele precisa entender claramente o que aquele condomínio oferece para ele. Né? Então, oferece portaria. Hoje em dia, alguns condomínios estão optando em tirar a fibra do porteiro. Né? Ele deixa aquele sistema de segurança eletrônico. Alguns condomínios eles têm sistema de câmera. Então, eu sempre falo que o condomínio ele não é obrigado a ter sistema de segurança. Mas se ele tiver, ele é responsável que aquele sistema esteja funcionando. Porque senão você gerou uma falsa impressão de segurança. Né? Então, um exemplo, no seu caso, no seu condomínio, no andar tem uma câmera. Então você se sente um pouco mais seguro e fala assim, eu vou descer ali rapidinho, vou deixar a porta aberta. Tem uma câmera, Sim. Entra no seu apartamento, quando você pede a imagem da câmera, o sistema estava desligado. Né? Então, aí sim o condomínio pode responder, porque ele gerou uma falsa impressão de segurança para você. E o condomínio também precisa deixar claro o que aquele sistema de câmeras ele está visualizando. É quase impossível a gente imaginar que 100% das áreas do condomínio tem câmera. Sejam filmadas. Então, muitas vezes é comum, até porque o nosso carro, a todo momento, ele está suscetível a ter prejuízos, arranhões. Então, é muito comum. Qual que é o lugar que você consegue mais facilmente pedir imagem? No seu condomínio. Aí, quando você pede aquela imagem, fala, olha, a sua vaga não tem câmera que pega. A nossa vaga, ela só pega a entrada, a saída, a sua entrada no hall. Então, isso precisa ficar muito claro, porque quem oferece segurança é o Estado. O condomínio oferece controle de acesso, mas o condomínio pode optar em oferecer segurança. Certo. Se ele contratar uma empresa de vigilância, aí ele passa a assumir essa responsabilidade. Mas tudo isso precisa ficar muito claro, até porque cada condomínio paga um pedacinho da despesa. E se ele não está pagando essa segurança, não tem por que ele exigir. Ah, ótimo. Isso é até bom, né? Porque muitas pessoas, como você colocou bem, né, no começo, decidem, eu vou morar em condomínio, porque eu acredito que seja mais seguro. A partir do momento que eu tomo essa decisão, eu preciso ficar por dentro do que é que esse condomínio ele está me oferecendo, né? Claramente, até porque todo condomínio ele tem suas regras, né, através da convenção, através do regimento interno, e tem que ter em uma assembleia ordinária, que é quando aprova a cota condominial, você precisa entender claramente, por exemplo, quando você paga R$300 de condomínio, precisa ter uma explicação como chegou naquele R$300, né, porque o Código Civil ele fala que cada um paga conforme a sua fração ideal, conforme o seu tamanho do apartamento. Mas para chegar naqueles R$300, precisou chegar num valor total de despesa que foi aprovado em assembleia e que precisa ser esclarecido. Olha, gente, 50% do que a gente paga é mão de obra, 20% é concessionária, água, luz, gás, o restante são manutenções. Olha, mas a gente está optando agora em fazer um sistema de segurança que vai captar 90%, vamos fazer uma taxa extra. Então, tudo que você paga fica muito claro, precisa ficar claro, até porque a inadimplência ela costuma aumentar quando não existe uma transparência na prestação de conta. A pessoa não entende para onde está indo o valor dela, reajustes que ela não consegue entender, a inadimplência aumentando. Isso que é muito importante, que a gestão seja muito transparente para que as pessoas se sintam seguras. Olha, precisou infelizmente de reajuste, aumentou tudo, né? Aumentou funcionário, aumentou concessionária. Agora, quando a pessoa não tem essa clareza do que ela está pagando, comprovadamente a inadimplência aumenta. Tá. A partir do momento que o condomínio ele decide investir em segurança, né? Aí a gente, enfim, tem diversos aspectos quando a gente fala de segurança. Ele se torna totalmente responsável pela segurança dos seus condôminos? Ele se torna responsável quando demonstra que o condomínio ele não ofereceu
ele, na verdade, ele não prestou o que ele ofereceu. Então, Ok. olha, eu vou ter que ter um vigilante que vai estar fazendo a ronda. Naquele dia não tinha um vigilante. Então, o condomínio ele é responsável porque teve uma omissão no serviço. Agora, se o condomínio ele realmente prestou o que ele ofereceu e mesmo assim ocorreu o furto e o roubo, não teve uma ação ou omissão que gera um prejuízo direto. Né? Olha, entraram, uma gangue especializada entrou e ela conseguiu burlar o sistema. Ela conseguiu desativar o sistema, ela conseguiu imobilizar os funcionários, ela entrou no condomínio e fez diversas infrações, diversos crimes. Não tem por que o condomínio responder. Agora, olha, condôminos, vamos pagar um sistema de segurança eletrônico, vamos pagar um monitoramento remoto, vamos pagar um vigilante, e você comprovar que ocorreu uma falha nessa prestação de serviço, o condomínio passa sim a responder, porque ele gerou uma despesa, gerou uma sensação de segurança. Olha, a partir de hoje eu vou fazer sim essa segurança de vocês, não tem como o Estado oferecer uma segurança interna, então a gente vai começar a investir e provar que teve uma falha, o condomínio responde. Tanto que esse é o entendimento do tribunal. Quando você assume a função de vigilância e não presta esse serviço a contento, você começa sim a responder pelos prejuízos. A gente estava até conversando, né, César, antes de começar aqui o programa, e aí o César estava explicando. O condomínio, né, ele é rateado o valor por todos os moradores. Então, acaba também que quando você responsabiliza o condomínio, você também, de alguma forma, vai precisar pagar por esse prejuízo, né? Exatamente isso. Até porque toda verba, ela tem uma destinação, né? Então, olha, gente, roubaram uma bicicleta, hoje em dia temos bicicletas caríssimas, né? Temos bicicletas que custam mais que moto, que carro. Pessoal, de onde eu vou tirar essa verba? Vai ter que fazer um rateio extra, né? Então você vai estar penalizando aqueles condôminos. E aqueles condôminos em si podem também tentar responsabilizar quem foi o culpado. Teve uma omissão do síndico, né? O síndico sabia que o sistema de segurança não estava funcionando e não arrumou. Então os condôminos eles podem sim às vezes arcar com esse prejuízo, mas ainda tentar uma responsabilização pessoal do síndico. Eu tive um caso de um condomínio que foi condenado. Ele encheu o condomínio de câmeras, mas eram câmeras que elas não eram ligadas a nenhum sistema de monitoramento. Sim. Eram câmeras que ficavam lá fixadas na parede, desligadas. Ela até piscava uma luz, ela era programada para isso, então todo mundo imaginava. Ele pensou, olha, se eu encher de câmera, a pessoa ela não vai querer cometer uma infração porque ela vai saber que está sendo filmada. Porém... Encheu de câmera. Aí teve sim um prejuízo numa unidade, entraram, fizeram furto, roubo, não sei tipificar agora no momento, mas quando pediram a imagem, o time falou, não, mas esse centro de segurança não existe, as câmeras só ficavam no andar, então ele deu uma falsa impressão de segurança, o condomínio foi condenado e responsabilizou esse síndico, porque ele nem consultou a Assembleia, ele pensou que ele estava fazendo, ele teve boa fé, só que não adianta ter boa fé, né? O síndico ele não pode se eximir de responsabilidade alegando desconhecimento. Ele teve uma ideia, olha, se eu encher de câmera, ninguém vai fazer nada errado. Porque a pessoa vai olhar e falar, uma câmera em cima, não vou fazer. Só que não funcionava a câmera. Então o condomínio tem que tomar muito cuidado, e é o que eu falo, sempre deixar muito claro que o problema não é do síndico. O síndico ajuda a resolver, né? Então, às vezes, o que para ele é uma boa ideia, quando ele leva para uma assembleia, as pessoas não concordam. Ele não pode tomar decisões singulares para não trazer responsabilidades para ele. É interessante até você falar isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, né, que não, síndico é super fácil, é super tranquilo você ser síndico. Não, né? Envolve muitas responsabilidades, né, César? Por exemplo, como esse caso que você trouxe agora. Exatamente. Ninguém é obrigado a ser síndico, mas é o que eu falo, quando você assume tal responsabilidade, você precisa ter conhecimento e se cercar de pessoas que têm conhecimento. E se alegar, olha, eu não sabia. Não adianta, não sabia. Precisa ter um laudo da fachada, um exemplo. Não teve, o condomínio foi multado, não vai adiantar falar não sabia. Precisa saber. Não necessariamente ele precisa saber tudo, mas ele precisa estar cercado de pessoas que conheçam. Administradora, engenheiros fazendo laudos, advogados fazendo cobrança e cuidando dos processos, e com isso ele não vai ter, porque inclusive o síndico, pelo Código Civil, ele responde pessoalmente, inclusive pelos próprios bens. Se ele trouxer um prejuízo comprovado para o condomínio, mas reforço, esse prejuízo tem que ter uma ação, ou seja, ele tem que ter feito algo, ou omissão, ele não tem que ter feito algo. E provar que foi culpa dele, ele responde até com o próprio apartamento para responsabilizar e para sanar o prejuízo que ele trouxe para aquele grupo de condôminos que imaginavam que iam estar protegidos com a eleição daquele síndico, mas não estavam. E César, já existe alguma legislação brasileira referente a esse tipo de caso, assim, de violência, né, contra um condomínio, contra uma unidade?
Na verdade, existem leis estaduais, existem leis municipais e estaduais, mas quando existe uma violência, isso já são crimes tipificados pelo Código Penal. Existe uma lei estadual aqui de Alagoas que determina, inclusive, que você denuncie casos de violência doméstica. O síndico pode até responder quando ele sabe, quando teve alguma denúncia e ele não fez aquela denúncia, né? Até porque a violência doméstica, infelizmente, ela aumenta muito, né? 40% das pessoas vivem em condomínio. Então, você está imaginando que quase metade da violência doméstica ocorre em condomínio, né? Então, quando você tem uma lei que determina essa denúncia, não necessariamente ela precisa ser daquele condômino, ou aquele condômino que escuta, ele pode também fazer a denúncia direto. Mas muitas vezes, mesmo sendo uma denúncia anônima, ele não se sente à vontade, né? E quem sofre violência doméstica, muitas vezes, sofre diversos abalos psicológicos que nem tem coragem de denunciar. Por isso que quando você determina, olha, precisa ocorrer a denúncia, você está ajudando aquela pessoa. Então, quando aquele condômino fala, síndico, estou escutando barulhos estranhos, até porque a lei ela fala, na dúvida, você tem que denunciar. Né? Porque muitas vezes você não vai ter certeza. Você consegue ver um caso de violência doméstica na área comum. Como a gente, infelizmente, são veiculados a pessoa no meio do salão de festa, na churrasqueira, faz uma agressão. Mas a maioria da violência doméstica ocorre dentro da unidade. E como que você sabe? Escutando barulhos estranhos. Então você tem que sim procurar a autoridade policial. O síndico é obrigado a fazer essa comunicação e vai responder com multa que ele vai ter que pagar. Se comprovar que um condômino for síndico, eu estou desconfiado que está tendo violência no apartamento 11. Depois comprova. Cadê a denúncia, síndico? Não fiz. Ele vai responder por isso. Muito bom. Quais que são, né, aí, então, as grandes dicas ou a mensagem que fica quando a gente fala, né, sobre furtos e roubos e segurança condominial? Logicamente, cada um ele é responsável, ele tem que tentar fazer o controle, não é orientado, mesmo sabendo, olha, eu tenho um porteiro, só sobe com anúncio, mas muitas vezes furto e roubo pode ocorrer próprio condômino que entra na unidade, então sempre deixar, em várias convenções até determinam, deixe sua porta trancada, né? A pessoa tem que ter um controle do seu veículo, não deixe o veículo aberto, saiba, o condomínio tem um controle de acesso, mas não adianta facilitar para depois querer responsabilizar o condomínio. Então, o bom senso, ele faz parte para todos quando você vive no ambiente condominial e o síndico que busque demonstrar de forma clara para seus condôminos. Pessoal, olha, e oferecemos isso para vocês. Vocês querem aumentar, vocês não querem? Deixe claro, para que o condômino saiba o que ele pode e o que não pode com relação à segurança. Perfeito, muito bom. Quem tiver mais alguma dúvida, como é que pode fazer? Tem minha rede social, que é cesar_nantes.adv, e eu sempre posto diariamente assuntos de um segmento tão polêmico, né? Porque quando tem mais de uma pessoa, as opiniões já são diversas. Existem condomínios que são mini-cidades. Então, logicamente, é o que eu sempre falo, para condomínio precisa existir o bom senso. Infelizmente, a gente não pode esperar bom senso, por isso que existem as regras. Quem não cumprir regras dentro do condomínio sofre penalidades. Advertência, multa, mas a gente sempre tem que buscar o bom senso. Muito bom, então, bom senso, viu, pessoal? Principalmente para quem mora, né, nessas áreas coletivas nos condomínios. Obrigada, César, mais uma vez pela sua participação. Bom dia. Bom dia, até a próxima. Até a próxima. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, obrigada você também, tá, pela sua participação aqui junto com a gente, né, nos assistindo, nos acompanhando. Amanhã nós estaremos de volta, então a partir das 9 da manhã eu conto com a sua companhia aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo, maravilhosa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. E Hora Única. Cada sorriso é único.